Olá, estamos de volta no nosso terceiro dia de workshop, em que a gente vai dar continuidade aos tópicos que foram comentados até agora, em que a gente deu uma ênfase maior no dia de ontem. E hoje eu vou começar falando de um tema que é muito interessante nessa fase, que é a dinâmica dos atendimentos domiciliares. Como é que eu, nutricionista, vou lidar, com essa situação? É uma situação que é vantagem para mim? É uma vantagem profissional? Existe vantagem financeira em fazer atendimentos domiciliares? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente nos primeiros momentos de atendimento, nos primeiros momentos da vida profissional. E assim, uma coisa é certa, antes mesmo de iniciar os seus atendimentos em uma clínica, em um consultório de uma terceira pessoa, como nós falamos ontem das vantagens, principalmente pela falta de experiência, os atendimentos domiciliares, eles têm uma vantagem adicional sobre os atendimentos em uma clínica de uma terceira pessoa. Por quê? Porque na realidade, nesse momento, você é o dono do seu serviço, 100%. Então, é uma situação em que você vai se deslocar até a casa do seu paciente, e nesse serviço você vai incluir as atividades que você achar que sejam pertinentes, você tem mais autonomia para fazer seus horários, e uma coisa super importante que é a questão do retorno financeiro, porque na realidade, nesse contexto, seus custos são mínimos. A depender da logística que você realiza para organizar a sua agenda, você pode ter bastante lucro. E nesse momento, que é um momento inicial, em que ainda não há muito capital para investir, é uma situação interessante porque você dá os primeiros passos realmente fazendo essas visitas domiciliares. Então tem algumas situações que são importantes eu citar aqui para que você que tem interesse em começar a fazer atendimento em domicílio já fique atento. Então é importante primeiro, você organizar a logística. Como assim? Organizar a sua agenda. Quais os dias da semana que você vai fazer as visitas, se é melhor no horário da manhã, se é melhor no horário da tarde. Você tem que entender que o ambiente de trabalho é um ambiente totalmente diferente do que você havia imaginado. Então, assim, você não vai estar em um ambiente fixo para que o paciente venha até você. É o contrário. Você vai até a casa do paciente. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é em relação aos horários que fiquem mais cômodos para essa pessoa, porque nesse caso não é o paciente que vai ter que se adequar à sua agenda, é você que vai ter que se adequar à agenda do paciente. Então, se por exemplo você vai fazer visitas domiciliares a idosos, que é uma especialidade, é uma área que você tem mais afinidade, trabalhar com idosos, e é muito comum os idosos, as patologias que acometem os idosos, patologias mais degenerativas, de caráter crônico, eles ficarem impossibilitados de sair de casa, até mesmo para uma consulta. Então é muito cômodo, tanto para o idoso quanto para a família, receber o profissional em casa. É muito comum esse público receber em casa o fisioterapeuta, o psicólogo e o nutricionista, Por que não? Então é um nicho, vamos dizer assim, muito rico para quem quer fazer atendimentos domiciliares, Esses pacientes precisam que o profissional vá até a casa deles e, consequentemente, você vai ter que se encaixar a essa disponibilidade. Então, por exemplo, como eu citei o caso de idosos, normalmente o período da manhã é o período em que o idoso ele tem o banho, tem o horário da primeira refeição, é um horário em que a logística da casa é mais complicada, porque a pessoa responsável está preparando as refeições. Normalmente é um horário em que a casa está sendo arrumada, que vem uma pessoa para fazer a organização da casa, a faxina, enfim. Talvez não seja o melhor momento para você pensar em se organizar para fazer as visitas, tá? É óbvio que cada caso é um caso, é importante também que você alinhe isso com os familiares ou com o próprio idoso, qual é o horário que fica melhor. Mas uma recomendação inicial é que você não foque nesse horário da manhã apenas para fazer as visitas, porque tem essas questões aí que podem atrapalhar. Então opte em deixar alguns dias da sua semana o horário da tarde para realizar essas visitas, porque tende a ser um horário mais tranquilo na logística das casas, de uma maneira geral, tá? É óbvio que existem as exceções. A questão do lucro que eu falei é interessante do ponto de vista do retorno financeiro, porque entenda que todo o custo que você vai ter é totalmente controlável. Então, por exemplo,
você tem carro e você vai fazer essas visitas de carro, obviamente, pela comodidade, né? Até porque você tem que transportar os equipamentos e etc, que você vai precisar usar. Mas você pode fazer uma organização, uma logística em que você encaixe os horários sequenciados dos pacientes que moram próximos. Então você pode priorizar, por exemplo, um dia da semana, a depender da cidade em que você mora, se for uma cidade grande, uma cidade menor, você organizar a agenda de forma que os endereços fiquem mais próximos, porque isso já favorece o seu deslocamento e o seu custo vai ser bem menor naquele dia. Você não vai perder tempo indo de uma residência para outra, né? E naquele dia você já tem uma certa economia de combustível, porque o deslocamento vai ser mais rápido. Você vai conseguir chegar no horário certo, não vai deixar o paciente esperando e vai fazer todos os atendimentos programados para aquele horário de uma maneira mais rápida, não vai perder tanto tempo. Então isso aí também é uma coisa que está totalmente sob o seu controle, por isso que você pode controlar seus custos e, consequentemente, você ter um retorno financeiro, um lucro maior, tá? Com relação aos equipamentos que eu acabei de falar, se você tem carro, ótimo, porque isso lhe dá mais comodidade para você transportar balança, transportar dipômetro, né? Transportar o seu notebook, porque você vai precisar levar para fazer os registros lá da anamnese, enfim, e outros equipamentos que você tenha disponibilidade para transportar. É óbvio que você não vai transportar nenhum equipamento que seja muito pesado, né? Que seja inclusive desnecessário. Então, todos os equipamentos utilizados para avaliação nutricional têm a versão transportável, né? Portátil. Então, você pode optar por todos esses equipamentos portáteis justamente por conta da sua necessidade. Porque você vai ter que transportar, vai ter que carregar, tirar do carro, colocar no carro, muitas vezes subir escada para chegar à casa do paciente. Então, tudo isso tem que ser pensado. Parecem coisas simples, mas é importante que você crie as estratégias certas, se organize, planeje, né, como a gente falou lá na segunda aula, para que na hora de executar você não venha a perceber o tamanho da dificuldade que você, né, se meteu. Então é importante que você não tenha surpresas, que você já vai executar o serviço sabendo o que vai fazer. Com relação à questão do valor, né? Eu falei que existe mais retorno financeiro, existe mais lucro porque você tem total controle sobre os gastos. Então, o quanto cobrar? Isso aí é algo que a gente vai deixar em aberto. Eu não estou aqui para fazer sugestões de valor, mas é importante que, no mínimo, você faça um cálculozinho simples dos custos mensais que você vai ter. Então aí tem que entrar a distância, o local que você vai, né? Fazer todos os cálculos relacionados a combustível, quanto você gastaria para uma viagem dessa. No caso de um atendimento, você vai fazer consulta com revisão ou você vai fazer consulta com mais de uma revisão? Porque vamos supor, um paciente domiciliar é um paciente que tem uma característica crônica. É um paciente que vai precisar de uma manutenção desse planejamento alimentar. Você não vai passar uma dieta agora e ter uma revisão com 30 dias e acabou, porque o problema dele é um problema crônico. Ele vai precisar de uma assistência por mais tempo. Ele vai precisar que você solicite exames, ele vai precisar de outras demandas, ele vai ter outras demandas que você vai precisar suprir. Então, talvez uma consulta com revisão não seja suficiente, né? E aí você faça a proposta para ele de ser uma consulta e de repente com 2 revisões, 30 e 60 dias, 30 e 40 dias, aí vai ficar a seu critério. Então você já tem que calcular previamente os custos que você vai ter com essas 3 idas à casa do paciente. Isso é o mínimo que você tem que contabilizar para saber, né, partir de um ponto, de um valor mínimo que você cobre. Com relação a essa questão de valor cobrado, o nosso sindicato, o Sindicato dos Nutricionistas, ele estipula um piso para várias situações, né? Consultoria nutricional, consulta de consultório, enfim, e outras palestras, tudo que o nutricionista executa de atividade, o sindicato ele estipula um piso mínimo. A partir das suas especialidades, das suas competências, você vai agregando valores sobre esse piso. A gente tem o direito de fazer isso, né? O piso ele é estabelecido para que o profissional tenha ciência do quanto o mínimo necessário que ele precisa cobrar para que ele não cobre a menos. Mas o valor que você vai colocar a mais vai ficar muito a critério das competências que você tem, do tipo de serviço que você vai prestar.
É óbvio que também você não pode cobrar um valor muito acima do que você tem a oferecer, né? Até porque isso é uma coisa que não é correta, não é justo, e o paciente vai perceber que o que você tem a oferecer ficou muito aquém do que ele esperava e do valor que ele pagou para você. Então tente ter o bom senso na hora de fazer esse cálculo, estipule um valor mínimo que cubra todas essas despesas que você vai ter, que são fixas, né, para esse acompanhamento, e sobre isso você coloca alguma margem de lucro que obviamente vai ter a ver com a sua especialidade, com a sua formação, com as competências que você tem, né, com as titulações que você já tem. E aí saiba que a partir de então você vai ter que administrar esse valor. É uma pequena empresa que você vai passar a ter, né? Que é por total conta sua, porque você vai fazer os agendamentos, você vai fazer a visita, você vai dar o feedback, você vai para as revisões. Essa organização de horário você vai ter que alinhar sempre com os familiares ou com o próprio paciente. E aí é como se você fosse o dono de uma pequena empresa, né, em que você faz todas as funções. Seria mais ou menos isso o atendimento domiciliar. E como eu disse no início, é uma excelente opção para quem está começando, que ainda não tem recurso financeiro suficiente para ter uma estrutura física já completa. Então é uma situação que permite que você faça isso, tá? Uma coisa muito interessante, que aqui eu vou trazer até uma experiência pessoal. Eu tive um serviço desse tipo na minha clínica, não era feito por mim, era feito por uma outra profissional, nutricionista, mas nós criamos um serviço de atendimento nutricional personalizado em casa. E aí você vai dizer assim, é o personal diet, né? Que a pessoa vai em casa e prescreve a dieta, faz avaliação nutricional. É isso também, porque na realidade esse serviço que nós criamos na época, que ela executava, inclusive fica até a sugestão para quem achar que seja interessante, né? Na época eu fiz um levantamento, fiz um estudo para saber a viabilidade daquele serviço na cidade que eu morava na época. E eu percebi que na região sul, sudeste, é muito comum esse tipo de serviço, que as pessoas aderem com muita facilidade, né? Os nutricionistas cobram relativamente caro, porque é um serviço bem especializado, e as pessoas pagam com tranquilidade, porque lá já é uma coisa que faz parte da rotina, né? E então esse serviço ele inclui, além do atendimento do indivíduo, do paciente, da residência, fazia toda uma cobertura, né, de serviços em que acompanhava o paciente ao supermercado, ajudava ele a fazer a lista de compras de acordo com a realidade financeira e de hábito familiar, fazia uma avaliação da despensa, olhando a forma de organizar, né, a questão da rotatividade dos alimentos por data de vencimento, ajudava o paciente a fazer as escolhas, as substituições corretas, avaliação da organização da geladeira, a higienização. Não é que a gente fosse executar o serviço, a gente instruía a pessoa da casa a fazer. Então, como higienizar, como armazenar, como fazer o rodízio dos alimentos, porque o alimento que estava mais velho, né, ele deve ser utilizado primeiro, depois é que utiliza o mais novo, que foi recentemente comprado, onde armazenar os tipos de alimento de acordo com a necessidade de tempo de prateleira dele, enfim. Era uma assessoria completa e que, inclusive, esse atendimento ele era para a família. Então, tínhamos, na verdade, um paciente que era o foco, um dos moradores da casa, mas todos os familiares eles podiam participar desse acompanhamento, né, personalizado, nutricional personalizado, e aí a gente agregava um valor específico para cada pessoa que entrasse no acompanhamento. E era muito interessante, assim, os resultados muito bons, porque a gente conseguia trabalhar o hábito familiar. Não era o hábito apenas de um paciente, né? Porque quem atende consultório sabe o quanto é difícil você fazer abordagem a um paciente que lhe procura, quando existe toda uma logística de dificuldade com a família. Porque às vezes é uma família que se alimenta muito mal, que tem um hábito muito ruim, e o paciente que quer promover aquela mudança na vida dele, ele sente essa dificuldade dentro de casa, porque a família muitas vezes não colabora, ele quer mudar o hábito, mas a mãe vai lá e compra uma coisa que não deve, cozinha uma coisa, né, que naquele momento não está ali no planejamento alimentar, e isso dificulta, a pessoa fica frustrada em não conseguir levar aquilo adiante. E no caso desse serviço que nós criamos na época, a gente tentava fazer o inverso. A gente trazia a família para a gente indo para dentro de casa.
Então, essa visita era feita com uma determinada frequência e aí a cada etapa realizada, essas atividades eram cumpridas. Ir ao mercado, fazer a lista de compras, ajudar na escolha, por exemplo, da compra da carne, de determinadas verduras, explicar a leitura de rótulos. Era um serviço muito, muito legal, né? Durou pouco tempo, mas eu já tinha ciência na época que a nível de sul e sudeste, como eu falei, é uma coisa extremamente comum. Talvez por questão cultural, né, as pessoas do sul, do sudeste, elas aceitem isso com mais facilidade. Talvez no nordeste exista uma certa dificuldade, uma resistência ainda em aderir a essa mudança, em ter uma pessoa dentro de sua casa, mexendo na sua geladeira e sentando na mesa para lhe dar orientações e etc, etc. Talvez aqui no nordeste as pessoas ainda não tenham tanta essa cultura de aceitar. Mas fica aí essa dica, essa sugestão, para que você que está fazendo atendimentos domiciliares, se tiver interesse, incremente o seu atendimento domiciliar com essa proposta aí. Pesquise a respeito e tente incrementar, porque eu tenho certeza que tem tudo para dar muito certo. E aí vem essa pergunta, né, que é uma continuidade aí. Quanto deve custar a minha consulta? É uma coisa muito relativa, né? Depende. É aquele famoso depende da nutrição. Cabe aqui também. Porque vai estar muito relacionado ao que você tem a oferecer. Então, depende muito do seu bom senso, né? Você linkar aí o que você tem a oferecer com o que você tem que cobrar. Então, de nada adianta você já se lançar ao mercado cobrando um valor de consulta muito alto, sem ter, tecnicamente, o que oferecer ainda. Então, entenda que o processo é um passo a passo, né? Existem etapas que você deve cumprir e você vai vencendo cada etapa dessa de uma vez. Entendendo que assim que você chega ao mercado de trabalho, na verdade você está mais aprendendo do que oferecendo. Então, esse momento inicial você vai principalmente entender como é que a coisa funciona. Agora que vocês já têm algumas ferramentas em mãos e terão ferramentas mais detalhadas mais para frente, essas ferramentas vão ajudar muito a nortear vocês, a não perder tempo, como eu falei no início. Mas é um processo, é um momento em que, querendo ou não, você está aprendendo, você está tateando, você está conhecendo, você está experienciando para poder acertar, né? E na medida que você vai acertando, você vai crescendo e vai acertando mais e crescendo mais. Então não adianta nesse momento você querer cobrar um valor surreal se você não tem muito ainda o que oferecer, você não tem uma especialidade, né? Você não tem ainda títulos, né? Formações que lhe tornem uma pessoa expert naquilo, experiente naquilo. Então vá com calma, né? Vá aprendendo com o processo, vá agregando valor, aí é que está a formação, aí é que está o estudo, os cursos de extensão, especializações e congressos que você participe, enfim, e aí você vai agregando e na medida que você vai aprendendo, vai obtendo mais informações, você vai jogando isso no seu serviço e a partir disso, sim, você pode cobrar um pouco mais, ok? Quais diferenciais eu preciso ter para que eu possa me destacar perante a concorrência? Por que eu falei concorrência? Porque na realidade, pelo que a gente expôs até agora, não existe concorrência, né? Eu acho que vocês, quem acompanhou direitinho até agora, entendeu que não existe concorrência. Se eu me destaco naquilo que eu faço, que é o que eu gosto, se eu estou fazendo bem aquilo que eu escolhi, que eu gosto, se eu me preparo o suficiente para atuar naquilo que eu gosto, não vai existir concorrência. Porque o meu diferencial é o diferencial do que eu sei, do que eu aplico, que nunca, jamais vai ser igual ao de ninguém. Então, por mais que você tenha lá alguém que você admira, um determinado profissional que trabalha naquela área que você tanto gosta e você tem ele como inspiração, por mais que ele seja uma inspiração para você, por mais que você vá para os mesmos cursos que ele faz, né? Por mais que você estude pelos mesmos livros que ele estudou, que você lê os mesmos artigos que ele lê, porque tudo que ele posta você segue, você assiste os vídeos dele e os artigos que ele linka lá, você lê todos os artigos, por mais que você tente tecnicamente se aproximar desse profissional, você nunca vai ser igual a ele, porque você tem as suas especificidades. Então vocês podem ter a mesma afinidade por um tema, por estudar a mesma coisa,
gostar dos mesmos assuntos, mas não existe, você não é concorrente dele, nem ele é concorrente seu, porque cada um tem a sua peculiaridade. Então você tem a sua forma de abordar, você tem a sua forma de ser empático com os seus pacientes, né, com o público que acompanha você, que gosta do seu trabalho. Então esqueçam essa situação de concorrência. Sabe qual é a situação em que a concorrência existe? Quando a gente está naquela mesma média que eu falei ontem. Quando a gente fica nessa linha mediana, onde a maioria está, aí sim eu vou ter um monte de concorrente. Só que é uma situação que eu acredito que ninguém queira estar. A gente quer estar sempre como acima, tá? E quando eu falo acima, não é acima melhor do que ninguém. É importante chamar a atenção disso. É acima melhor do que o que eu era ontem. Então, se ontem eu ainda estava um pouco perdida em relação à minha profissão e eu me preparei, fiz um curso, um treinamento, me direcionei melhor naquilo que eu quero, eu elevei o meu nível. Eu agora estou no nível acima. Eu agora sei o que é que eu quero, eu agora tenho bem claro na minha mente para onde eu devo ir, o que é que eu devo fazer. Então, é importante que eu saia desse limiar aí mediano em que a maioria está e eu avance, né? E assim eu vou ter um destaque, eu vou ter um diferencial, eu não tenho concorrente, ok? Então que isso fique bem claro para que a gente não se preocupe com o concorrente. A energia que eu gastaria preocupada com o que o meu concorrente está fazendo, com o que ele vai postar agora, que curso ele está fazendo, onde é que ele está, quantos pacientes ele tem, quanto é que ele cobra pela consulta, a clínica dele é muito mais bonita que a minha. Esqueçam isso. Pegue toda essa energia e foque em você, no que você precisa fazer para melhorar o seu serviço, tá? Quais os investimentos em que você deve fazer em você quanto profissional. Aí você vai avançar e não vai nem perceber onde é que o seu concorrente está. Alimentando as minhas redes sociais. Esse é um ponto bem importante que eu cheguei até a citar ontem. A gente falou um pouco quando eu falei da apresentação pessoal. E essa questão de rede social hoje é muito, muito importante, porque as redes sociais, elas são hoje a principal, pode-se dizer, forma de divulgação de muita coisa, de muita gente, de muitas especialidades, né? Todo mundo hoje tem Instagram, tem Facebook, todo mundo está conectado de alguma maneira, está sabendo de alguma maneira o que uma pessoa lá do outro lado do mundo está fazendo, né? Um profissional X ou Y que é referência em uma determinada área, o que é que ele faz, onde é que ele atende, como é a clínica dele, qual é o curso que ele está fazendo. Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso a isso. Basta você pegar seu celular e você criar um perfil nessas redes sociais que você vai ter acesso a tudo. Então, considerando a importância dessas redes sociais como sendo uma ferramenta importante de divulgação, de marketing, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, saber usá-las, porque se a gente não usa da forma correta, a gente não vai não só perder possibilidades, né, de captação de pacientes, como também a gente pode criar uma imagem duvidosa profissionalmente falando. Então eu não estou dizendo aqui, eu não estou sendo radical, né, a ponto de dizer assim, eu não posso colocar coisas da minha vida pessoal, porque também eu tenho uma vida, né? Eu não sou só profissional, eu sou uma pessoa. Claro que você pode fazer essa junção, né, das postagens, tanto profissionais quanto da sua vida pessoal. O que eu me refiro aqui é a forma com que você pode se expor e isso fique um pouco exagerado diante daquele público que acompanha o seu trabalho. Lembre que, além de familiares, amigos, enfim, pessoas informais que acompanham o seu trabalho pelas redes sociais, que conhecem a sua vida pessoal, a sua intimidade, também a partir do momento que você deixa o seu perfil aberto para que as pessoas lhe sigam, conheçam o seu trabalho, você vai ter ali pessoas que podem, né, que são seus pacientes e pessoas que podem ser potenciais parceiros futuros profissionais. Então, a depender do que você expõe, da forma com que você expõe, a linguagem que você usa nas suas postagens, enfim, isso pode comprometer um pouco a imagem, porque hoje em dia o nosso currículo, eu sempre digo assim, é óbvio que o currículo formal nós temos, né? Mas as redes sociais também são uma forma de currículo, é uma forma de apresentação, é como se fosse uma biografia sua.
Então, se você é uma pessoa que tem um determinado comportamento, mas você expõe isso de uma maneira diferente, pode ter certeza que as pessoas vão conhecer o seu trabalho pelo que você está expondo. Então, isso pode comprometer um pouquinho a sua imagem, né, a depender da forma e do que você está expondo ali com frequência. Então, tenham muito cuidado, tá? O que é interessante a gente alimentar as nossas redes sociais? Com informação. Hoje em dia, o que se percebe na maioria dos perfis, principalmente de nutrição, é informação de qualidade, tá? Então, assim, você pontuar um determinado assunto que está sendo muito discutido, que está sendo muito levado à polêmica no momento, é importante que você se embase tecnicamente daquele assunto e exponha o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Lembrando que colocar ponto de vista não quer dizer queimar a imagem do colega, como é muito comum a gente ver, inclusive nutricionistas fazem isso. Criticar diretamente a conduta de outros profissionais em detrimento da sua, como se só você soubesse aquilo, como só você tivesse autoridade sobre aquele conhecimento. Isso é um pouco pequeno, a gente não precisa expor o nosso conhecimento dessa forma, né, para ter seguidor, ou para ter audiência, ou para ter pessoas que valorizem o nosso trabalho. É importante sim, né, que você passe a informação, não apenas criticar o que o outro faz ou expor de uma maneira negativa o que estão fazendo. Beleza, tá todo mundo ciente de que a forma errada está sendo exposta pela maioria, mas qual é a sugestão positiva que você dá? Aí é que tá, aí é difícil, né? Então é muito fácil muitas vezes eu criar uma postagem e naquela postagem indiretamente eu alfinetar determinadas pessoas ou colegas, enfim, que estão fazendo aquilo ali. Mas se essa não é a minha forma de trabalhar, como é que eu trabalho? Coloque ali a forma com que você trabalha e por que você trabalha daquela forma, qual é o embasamento técnico que você tem para fazer aquilo. É muito mais válido do que a gente ficar nessa competição desnecessária, né? E baixando o nível. É isso que eu acho desnecessário. Então, como a gente está aqui para elevar profissionalmente, vamos fazer o melhor trabalho, vamos colocar um trabalho de qualidade. Porque lembre que o seu paciente está ali lendo a sua postagem. É muito comum eles comentam, eles curtem, eles marcam amigos e dizem, ó, essa daí, essa é minha nutricionista. Aquilo ali já vai lhe dar uma visibilidade maior, porque uma terceira pessoa vai conhecer o seu trabalho, vai lá olhar, ler, conhecer sua vida, né, os conhecimentos que você tem e com certeza ela já vai te procurar pelo direct para agendar uma consulta. Então observe que a coisa é muito sutil e a gente muitas vezes se passa na ingenuidade, né? A gente começa a expor coisas ali achando que aquilo vai dar retorno e na verdade não dá. As pessoas curtem por mera formalidade, por educação muitas vezes, mas no fundo elas não valorizam muito aquele tipo de exposição, ok? Então tenham muito cuidado, porque somos profissionais de saúde e a gente tem que zelar muito por isso. Tudo que a gente exponha, tudo que a gente veicule, que tenha algum direcionamento para a saúde, para a qualidade de vida, para a mudança comportamental. Aí sim vai ser válido o trabalho de vocês. Então a questão da indicação é muito importante. Você vê que uma simples marcação lá né, o paciente seu marca um amigo. Ele já vai te seguir, já vai marcar essa consulta, tenho certeza. Então é uma coisa muito sutil, que às vezes a gente faz ali a postagem sem muitas pretensões e aquilo chama muito a atenção de alguém, agrega valor a alguém aquela informação, né? Ela se identifica com aquela informação e ela gosta tanto que ela quer que outras pessoas também conheçam, que outras pessoas também tenham acesso. Trabalhando em equipe é uma coisa que é muito comum nessa fase inicial, até porque, como eu falei ontem, é muito comum nessa fase convites, né? Médicos, outros profissionais que fazem um convite para que você possa atender na clínica deles e agregar valor lá, ter uma nutricionista no corpo clínico, isso é muito importante hoje em dia. E aí você vai se ver muitas vezes em situações que você nunca esteve antes, porque na graduação todo o trabalho é muito individualizado. Nutrição, enfermagem, psicologia, medicina, cada um no seu mundinho. E a gente, durante toda a graduação, só conhece aquela realidade. A maioria dos cursos de nutrição fazem dessa maneira. Alguns poucos cursos já tentam fazer uma interação entre as profissões, né?
fazer com que esses alunos interajam para que eles conheçam qual é a realidade de psicologia aqui dentro do meu curso, de que maneira um psicólogo abordaria o meu paciente nesse contexto de compulsão, de ansiedade e etc e tal. Da mesma forma a enfermagem, a fisioterapia. Então isso é uma discussão muito rica, mas infelizmente hoje em dia são poucas as instituições que promovem esse tipo de atividade. E o aluno sai da graduação muitas vezes sem conhecer, sem saber qual é a relevância de se trabalhar em equipe, qual é a relevância que um outro profissional vai ter aqui dentro do meu contexto, né? De que maneira um fisioterapeuta me ajudaria, um terapeuta ocupacional, que é muito requisitado no nosso contexto, né, de nutrição, com relação a problemas de deglutição, disfagia, pacientes acamados, com sonda, né? O terapeuta ocupacional, o fonoaudiologista, ele atua muito nessa área e às vezes a gente até desconhece essas especialidades, não sabe a importância que elas têm no nosso mundinho, porque a gente está muito fechado ali naquele mundo, né? Então, como é que eu vou lidar com a situação de trabalhar em equipe multidisciplinar? Eu cheguei numa clínica que tem lá médico, nutricionista, tem outro nutricionista além de mim, né? Tem uma fisioterapeuta, tem uma fonoaudióloga, tem uma psicóloga, e agora? Como é que eu vou lidar? Né? E muitas vezes é comum esse médico responsável pela clínica, ele exigir que exista um trabalho multidisciplinar, o que é muito bom, o que é muito positivo, né? Essa exigência de que todos os pacientes possam passar por todas as especialidades, eles tenham acesso de alguma maneira, e isso enriquece o atendimento, enriquece as discussões, né? Enriquece o trabalho de todo mundo, e quem ganha muito mais com isso é o próprio paciente, porque ele vai ter uma assistência multidisciplinar. E aí o que acontece? Quais são vamos dizer assim, os pormenores de se trabalhar em equipe multidisciplinar? Tem que haver, obviamente, muito respeito, né? muita cordialidade nas relações, porque é muito comum nesse tipo de serviço algum profissional querer se destacar mais do que o outro, porque o meu trabalho é mais importante do que o seu, e a gente sabe que isso não existe, né? Se é uma equipe onde todos vão trabalhar de forma igual, cada um dando a sua contribuição. Mas é muito comum que aconteça essas situações e aí você vai ter que saber lidar com elas, né? De forma bem correta, bem ética. Bom, então assim, uma sugestão que eu tenho, que eu inclusive já trabalhei dessa maneira, já vivenciei, deu muito certo na minha clínica, foi fazer o atendimento também multidisciplinar. Então, a depender das especialidades que você tem ali, você pode pensar em acompanhamentos, pacotes de serviços diferenciados em acompanhamentos que o paciente possa disponibilizar, né? E se você tem ali 3, 4 especialidades na mesma clínica, você pode fazer diferentes combinações de pacote de acompanhamento e o paciente dispor daquele serviço por um determinado tempo, 3 meses, 2 meses, 5 meses, enfim, né? E durante aquele período em que o paciente estiver utilizando esse serviço, ele vai dispor dessas especialidades com uma determinada frequência. Uma vez na semana, psicologia, uma vez por mês, nutrição, né? 2 vezes por mês a dermatofuncional para fazer um tratamento estético, enfim. Então essa combinação enriquece muito o serviço, enriquece muito a atividade que cada profissional vai exercer e, obviamente, quem ganha mais ainda com isso é o paciente, porque ele vai ter na sua clínica uma referência de serviços, né? Serviços diversificados, com bons profissionais qualificados e resultado, que é o que ele quer. Porque, na verdade, todo mundo que procura um profissional, seja ele nutricionista ou qualquer outra especialidade, ele quer resultado, ele quer melhorar de alguma coisa, né? Ele lhe procurou porque ele quer resolver um problema. Então, com esse tipo de serviço que é prestado, o paciente vai melhorar e muito em vários aspectos. Porque de nada adianta, por exemplo, eu atender um paciente que tem compulsão alimentar e eu detectar claramente aquele problema, perceber que o meu paciente não evolui na minha prescrição dietética, ele não consegue aderir, ele tem muita dificuldade, ele se frustra, ele se desmotiva, e eu perceber que ali por trás existe todo um transtorno psicológico, muitas vezes, de compulsão, de ansiedade, de medo, enfim, e eu travar esse paciente comigo e não permitir que ele possa dividir esse problema, essa situação com outro profissional que vai aplicar uma técnica lá que eu não estou habilitada a aplicar e ele vai ter um resultado. E ele vai começar a aderir à mudança que eu estou propondo e começar a ter êxito naquilo.
Então, isso é trabalhar em equipe multidisciplinar. É a união, né? Unir as mãos e cada um dar o seu melhor pelo paciente. Então, é muito válido, se você tiver a oportunidade de trabalhar em equipe multidisciplinar, não tenha receio. Leve o seu melhor, o seu conhecimento, a sua experiência e esteja aberto a aprender, porque você vai aprender todos os dias, né, com essas discussões, que são discussões muito ricas. O mundo lá da psicologia, da enfermagem, da medicina, de outra área qualquer, é um mundo que a gente não conhece. E você percebe o quanto aquela parcela de contribuição vai valer para o que você tem a oferecer. E nesse somatório todo, quem vai ganhar muito é o paciente, tá? Vamos falar agora, para a gente já tá chegando no finalzinho, mas ainda está um pouquinho distante, mas seria o início desse finalzinho, que são as etapas do atendimento nutricional, que é uma parte mais complexa, é uma parte mais detalhada. É importante que vocês continuem com papel e caneta na mão, porque tem algumas coisas que eu vou falar aqui agora que são muito técnicas, tá? É mais da nossa rotina diária mesmo de atividades. Então, a questão do atender o paciente. Quais são as etapas que compreende esse processo todo? Então, vai desde aquela receptividade ao paciente, lá no agendamento, até a chegada dele na clínica, a forma com que a sua recepcionista recebe ele, a forma com que você recebe ele na clínica, a primeira abordagem, né, as primeiras perguntas. Você começa a conhecer o mundo daquela pessoa, os problemas que ela tem, as dificuldades que ela traz, para poder obter subsídio suficiente para quê? Para você poder ajudar, que a finalidade maior é essa. Então a anamnese é a ferramenta principal que a gente dispõe para começar tudo isso. Todo mundo aqui já teve acesso a uma anamnese, com certeza, e eu destaquei anteriormente que cada faixa etária tem que ter a sua anamnese específica, tá? A gente não pode trabalhar com um único tipo de anamnese para todas as faixas etárias, porque cada anamnese tem sua peculiaridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que dispor é desse formulário para utilizar. A avaliação antropométrica é como se fosse uma segunda etapa em que você vai utilizar as ferramentas corretas, o conhecimento técnico correto, as medidas adequadas para aquela idade, para aquela situação e, principalmente, saber interpretar os dados. Porque é muito comum a gente ter uma preocupação em avaliar tudo e muitas vezes avalia coisa desnecessária ou avalia e não sabe interpretar, não sabe de que maneira utilizar aquilo ali. De nada adianta, porque o diagnóstico antropométrico é uma peça fundamental ali, ó, no contexto todo da avaliação nutricional do nosso paciente. Tá? A avaliação antropométrica ela faz parte. A avaliação de sinais e sintomas, super importante, e muitas vezes a gente peca por não saber os detalhes, concordam? É muito comum a gente saber que eu tenho que avaliar a mucosa ocular, eu tenho que avaliar a cavidade oral, realmente. Eu tenho que avaliar cabelo, eu tenho que avaliar a pele, eu tenho que avaliar as unhas, eu tenho que avaliar a língua, porque a língua, eu ouvi falar lá na faculdade, algum professor falou, não me lembro quem foi agora, né? Assim que a gente se recorda das coisas. Só que na hora que estamos ali diante do paciente, eu tenho que ter bem claro na minha mente o que é que eu vou avaliar, né? E por quê. Porque também não adianta eu chegar lá manipulando o paciente, olhando as partes dele, olhando cavidade oral, olhando mucosa ocular e não saber o que é que eu estou procurando. Então tem uma frase que diz assim, que quando eu não sei o que é que eu estou procurando, o que eu acho, né, não vai me dizer nada. Então eu posso ter uma alteração ali muito clara que pode estar sinalizando algo já grave, que está comprometendo alguma coisa na condição clínica do paciente. Só que eu olhei, achei aquilo, mas como eu não sei o que é, eu não sei o que é que significa, eu vou passar despercebida e aquele ponto super importante que poderia ser, inclusive, um ponto-chave para eu tomar uma primeira decisão, até numa mudança alimentar já imediata, hoje, agora aqui, né? Eu vou passar despercebida porque eu não soube o que interpretar. A alteração estava ali diante de mim, mas eu não soube o que fazer com ela. Então isso é mais comum do que o que deveria. E muitas vezes por receio de avaliar, porque eu não sei o que é que eu vou procurar ali, eu deixo de avaliar sinais e sintomas e eu finjo que aquilo ali não existe. Então eu faço avaliação antropométrica, eu aplico a anamnese, né, eu faço um inquérito alimentar, mas sinais e sintomas eu finjo que não é importante
e deixo de lado. E não é menos importante, tá? Com relação à avaliação de sinais de exames bioquímicos, super complexo, é um dado objetivo que eu preciso ter. Nutricionista pode sim solicitar exame de sangue, tá? Desde que, é uma coisa que eu sempre falo, você saiba também, da mesma forma que sinais e sintomas, você saiba interpretar. De nada adianta você pedir aquela relação imensa de parâmetros bioquímicos, o paciente colher, né, vários tubinhos de sangue e ele trazer para você o resultado e você não saber o que fazer com aquilo. De nada adianta. Então, a gente tem que ter bom senso, tá? Se eu não tenho muita segurança em avaliação e interpretação de exames bioquímicos, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar cursos específicos. Tem vários profissionais aí, renomados, inclusive ex-professores meus de pós-graduação, que fazem cursos excelentes, cursos online, só sobre interpretação de exame bioquímico, que vale muito a pena, é um investimento muito bom. Porque ali você vai ter subsídio suficiente para poder o quê? Pedir os exames que você quer, investigar mais a fundo determinadas alterações, tá? Então são ferramentas importantes, válidas para que vocês busquem e tentem aprofundar um pouco mais se é um pré-requisito que você não tem. Se você não sabe solicitar porque não sabe interpretar, enfim, tem essa insegurança. O que você não deve fazer é deixar de solicitar, jamais. Então se você não tem segurança, se prepare mais, né? Fundamente um pouco mais isso para poder solicitar, mas nunca deixar de solicitar. E o inquérito alimentar, que é a nossa ferramenta, né? É a ferramenta principal do nutricionista, é o inquérito alimentar, que a gente tem que fazer de forma muito detalhada, muito específica, porque é a partir dali que eu vou ter a justificativa de tudo que está acontecendo na vida do meu paciente. Porque o inquérito alimentar, ele justifica os outros, a antropometria, os sinais e os bioquímicos. Então, se eu não faço um inquérito alimentar detalhado, rico de informações, eu vou deixar passar várias justificativas que eu poderia ter, né, para as outras alterações. Então, eu devo sim avaliar o inquérito alimentar de forma bastante detalhada. Com relação às avaliações corporais complementares, né, se eu tiver disponível na minha clínica lá uma bioimpedância, excelente, porque eu posso associar essa avaliação de bioimpedância à avaliação de dobras, posso fazer as duas, nada me impede, tá? Hoje em dia, nós já dispomos, né, para utilizar em consultório o scanner biocorporal, só que esse scanner biocorporal, ele tanto deve ser comprado quanto utilizado por médicos. Eu já procurei saber, né, e essa utilização ela tem que ter o crivo médico primeiramente, tanto que até a liberação para venda é feita para médicos. Mas é um tipo de aparelho super interessante porque ele faz uma avaliação que é além da bioimpedância. É bem específico. Aparelho caro, obviamente, porque ele tem um grande diferencial, né? E a gente pode também utilizar, oferecer esse serviço como diferencial dos nossos atendimentos. Os testes genéticos hoje em dia são muito utilizados, mas a gente tem que ter critério para saber qual é o tipo de teste genético que é mais indicado, né? Que é mais fidedigno, que é mais seguro para ser utilizado na prática clínica. Lembrando que também o teste genético ele nunca deve ser o único parâmetro de avaliação do paciente, tá? Então você avaliar lá o perfil genético do paciente e ele traz no relatório as possíveis tendências, predisposições que esse paciente tem a determinadas doenças, enfim, isso não é uma sentença de morte. É importante, quem já fez ou já aplicou, é importante entender que esse teste genético está dentro de um contexto de avaliação nutricional. Ele não pode ser o único meio de diagnosticar nada. Ele vem só para agregar mais uma informação, tá? E isso é válido porque se você tiver recurso financeiro para obter, para adquirir, é muito válido porque é um diferencial a mais nos seus atendimentos. Com relação aos valores, né, a serem cobrados. Isso aí vai depender muito do tipo de serviço, da modalidade de serviço que você vai dispor. Como eu citei anteriormente, você pode trabalhar com consulta com revisão, consulta com 3 revisões, com 2 revisões, enfim, com um prazo menor ou maior. E você tem que estipular previamente o que é que você vai realizar em cada atendimento desse. Então, qual é o meu protocolo para um primeiro atendimento? Eu vou aplicar a anamnese, fazer as avaliações de antropometria, bioquímico, sinais, inquérito, né? Faço a bioimpedância de repente, tá?
Na primeira revisão, eu vou vou pegar os resultados dos exames que eu solicitei na primeira consulta, o paciente vai me dar o feedback de como foi o segmento da dieta, se ele conseguiu, quais as dificuldades que ele teve. Eu vou tentar fazer ajustes baseados nas dificuldades e aí eu vou, obviamente, elaborar um novo plano alimentar, né? E aí, se eu coloco mais uma segunda revisão nesse acompanhamento, eu tenho que lembrar que nessa segunda revisão eu devo fazer um segundo ajuste na dieta. Aí você vai dizer, poxa, mas é muito trabalho, né? É como se fossem 3 consultas. Quanto é que eu vou cobrar por isso? É óbvio que você vai cobrar o valor compatível com o trabalho que você vai ter. Então, se você faz um tipo de atendimento nessa modalidade, isso lhe permite sim cobrar um pouco a mais, porque você vai estar atendendo aquele paciente 3 vezes, não é uma vez só. Então, isso lhe permite agregar um pouco mais de valor àquilo, né? Até para que o paciente valorize o seu atendimento. Porque se você tem um trabalhão desse, se você cobra muito pouco, ele não vai valorizar. Quem tem que valorizar primeiramente é você. Então, o valor que você deve cobrar por esse tipo de atendimento, com uma consulta e 2 revisões, por exemplo, é um valor que fique compatível ao trabalho que você vai ter, ao custo que você vai ter ao ir para a clínica 3 vezes atender o mesmo paciente, tá? E esse valor vai ficar a critério desses custos. Outra coisa também que é muito questionada, o que é que eu devo avaliar a cada revisão? Eu devo fazer toda a avaliação completa que eu fiz na primeira consulta, nas revisões? Não necessariamente. Óbvio que para cada etapa você vai reduzir um pouco mais o seu trabalho, porque a maioria das informações você já obteve na primeira consulta. A tendência é que essa consulta ela fique mais rápida, fique mais resumida, até porque o paciente vai diminuindo a quantidade de demandas que ele vai trazer, ok? Uma coisa importante também, né? Solicitação de exames. Se eu for fazer essa solicitação na primeira consulta, eu não tenho necessidade, dentro de 2 ou 3 meses, de avaliar tudo novamente. Até porque aí entra o conhecimento técnico de interpretação de exame bioquímico. Por isso a importância de vocês fazerem os cursos específicos. Porque às vezes tem parâmetro bioquímico que compensa eu solicitar mensalmente. Já tem outros que não, que só com 2, 3 meses é que ele vai ter algum tipo de alteração. Então, dentro daquele acompanhamento, talvez eu não precise solicitar mais nenhuma vez, entendem? Então, é algo muito específico que você precisa ter conhecimento técnico para saber como utilizar e não ficar fazendo coisas desnecessárias. Com relação aos cursos, né, com relação a essa diversidade de informações que vocês têm acesso para se capacitarem, existem propostas futuras, eu penso futuramente, realizar alguns cursos específicos sobre determinadas patologias, porque na realidade esse projeto atual que eu estou colocando em prática, que é esse curso Nutrição Clínica na Prática, ele é um pontapé inicial, né, para dar esse embasamento teórico e prático para vocês, no sentido de vocês darem os primeiros passinhos para começarem a atuar como nutricionistas clínicas. Mas existem planos futuros, né, de fazer cursos realmente de capacitação nas diversas áreas dentro da nutrição clínica, em várias patologias. Então isso tudo ainda está muito no papel, mas a nossa proposta futura, em um futuro breve, é criar esses cursos de capacitação e, obviamente, todos os ex-alunos que já fazem parte desse curso, Nutrição Clínica na Prática, todos esses alunos que já são meus mentorados, eles terão, obviamente, uma condição especial para adquirir esses cursos. Mas isso é uma coisa que mais para frente a gente vai falar mais, ok? Então, assim, a proposta que eu tenho para você aqui é o que é que você acha de ter um mapa, como se fosse um roteiro, um guia, isso tudo em formulários, né? Tudo isso documentado em documentos impressos, formulários que você vai obter, para que você se norteie em relação a todo esse passo a passo dos atendimentos nutricionais que você vai fazer daqui para frente. O que é que você acha disso? Você acha que vai ser válido? Você já tem essas ferramentas em mãos hoje em dia? Você já utiliza elas? Você gosta do formato delas? Elas suprem suas necessidades? Ou você acha que seria interessante incrementá-las, né, com esse novo material que eu tenho para propor para vocês? Então tudo isso está já prontinho e eu já estou aqui preparada, né, para oferecer para vocês como uma forma de complementação a tudo isso que eu venho falando nesses 3 dias e apresentando para vocês como experiência prática, como vivência, né, toda essa
essa história que eu contei e toda essa necessidade que nós nutricionistas temos hoje de nos capacitar para prestar um atendimento de qualidade. Então, todas essas ferramentas que vão desde a anamnese até como proceder em cada consulta, em cada revisão, até finalizar o acompanhamento do paciente, isso eu posso dispor para vocês. Bom, então o que é que todo esse material vai compor para você? Anamneses padronizadas por faixa etária, um modelo de evolução nutricional, porque se você for trabalhar com prontuários ou não, se você quiser fazer os seus arquivos pessoais, você vai dispor de um modelo de evolução nutricional já padronizado para que você encaixe as informações dos seus pacientes, né? Referências, pontos de corte, interpretação de avaliação antropométrica de acordo com a faixa etária, interpretação dos principais exames bioquímicos. Então, por exemplo, situações específicas de determinadas patologias, os parâmetros bioquímicos mais necessários, de acordo com cada contexto clínico, e as respectivas interpretações. Como assim? Qual é o parâmetro que seria normal para uma situação X? Então, dentro desse valor, você tem uma normalidade. Se você tiver valores acima ou abaixo, você tem lá as situações específicas, ok? Então, é uma forma de ajudar vocês a entenderem e a saber interpretar esses resultados quando eles chegarem nas suas mãos. Sugestões dos principais programas de cálculo de dieta. Então, esse levantamento a respeito dos programas de cálculo de dieta que são mais utilizados atualmente e quais aqueles que seriam mais vantajosos para você adquirir e ter no seu computador para que você possa fazer essa elaboração de planejamento dietético. Sugestão dos melhores equipamentos. Obviamente que eu não vou fazer alusão a nenhuma marca, né? Mas o que importa aqui é que eu enfatize a utilização, a aplicabilidade prática de cada equipamento, sem necessariamente ter que citar as marcas, mas ajudar você a fazer a sua escolha dos equipamentos que você vai adquirir para o seu consultório. Questão de preço, custo-benefício, porque muitas vezes o aparelho é muito barato, mas ele não vai ser eficiente, né? Ele não vai te dar uma segurança, uma fidedignidade com relação aos resultados. Então, talvez valha mais a pena você investir um pouco mais para adquirir um aparelho melhor. Parte desse material ele vai ser editável, que vocês vão obter no curso. Editável por quê? Porque você vai poder tirar a logomarca que está lá e colocar a sua para que você utilize como material seu, não tem problema nenhum. Por isso que parte dele vai ser editável. E aí eu tenho uma notícia muito legal, que é um bônus que todo mundo que adquirir o curso Nutrição Clínica na Prática vai ter como um extra mesmo, como um bônus. Porque vocês perceberam agora que eu acabei de listar todo o material que faz parte do curso. Que quando você comprar o curso, você vai ter todas as aulas, né, todas as demonstrações e vai ter esse material anexado a cada aula, de acordo com o que a aula for citar. Então, os materiais em PDF, os materiais editáveis, vão estar anexados a cada aula durante todo o curso que vocês adquirirem. E aí, como bônus, como extra, eu preparei carinhosamente um encarte colorido, todo ilustrado, com as principais alterações de sinais e sintomas, tanto de pacientes ambulatoriais quanto de pacientes hospitalizados. E isso é maravilhoso, porque você vai ter nesse encarte colorido, que você vai poder baixar, utilizar do seu computador, todas as principais alterações de sinais e sintomas com suas respectivas graduações, ou seja, o nível de gravidade de cada alteração clínica e as respectivas interpretações. E, obviamente, qual é a deficiência relacionada àquela alteração e de que maneira eu posso intervir para melhorar aquela situação. Qual é a conduta nutricional mais aplicada para melhorar aquela alteração. E uma outra coisa que também, nesse caso, faz parte do curso Nutrição Clínica na Prática, é aquela mentoria que eu falei no início, em que eu, sendo mentora de vocês, vocês vão dispor durante 6 meses a participarem de um grupo fechado no Telegram, onde a gente vai ter contatos diários, porém, é importante ressaltar que a gente vai ter um horário específico do dia para se encontrar lá no grupo. Então a gente não vai ficar com aquelas perguntas soltas ao longo do dia, que eu sei que isso é muito chato e acaba que fica muito improdutivo. Então o que a gente vai fazer é separar um horário do dia. Para quê?
para que vocês que já têm a sua prática clínica, que está atendendo seus pacientes, você tenha a oportunidade de chegar ao grupo naquele horário pré-determinado e levar seus questionamentos, suas dúvidas, suas dificuldades, a prescrição que você está um pouco inseguro de como fazer, como executar, né? Questionamentos que o paciente trouxe ou situações clínicas que você não está muito familiarizado, é a oportunidade que você vai ter de levar para o grupo fechado do Telegram comigo, sendo sua mentora, e lá a gente vai poder discutir tudo o que for necessário e eu vou te dar as orientações necessárias para você se conduzir com autonomia e no retorno desse paciente você saber exatamente quais as melhores ferramentas utilizar. Esse grupo do Telegram, quem adquirir o curso vai ter disponível ele durante 6 meses, fazendo parte dele, para que a gente possa fazer essas discussões muito ricas diariamente em um horário pré-estabelecido, como eu falei. E também teremos durante 3 meses, quem adquirir o curso, a participação semanal em aulas pelo Zoom. Nessas aulas, obviamente, eu vou estar presente e nessas aulas a gente vai mesclar a cada semana temas específicos que eu vou levar, discussões, vou levar as referências, diretrizes, guidelines que a gente possa discutir condutas específicas por semana, né? Cada semana um assunto, e também temas sugeridos por vocês que fazem parte do grupo. Então, é super importante que você atente que é um grupo de mentoria fechado em que eu vou estar presente durante todo o tempo, 6 meses no Telegram e 3 meses com as aulas no Zoom. Então, é muito importante que você se organize, se programe, faça parte desse grupo fechado, adquira o seu curso, porque eu tenho vagas limitadas, porque eu não posso ter um grupo muito grande, porque entendam que eu vou ter que dar atenção individualizada praticamente, durante 6 meses e 3 meses. Então eu não posso ter um grupo muito grande, muito amplo, muito disperso, porque eu preciso dar essa atenção específica para cada uma de vocês e poder suprir toda essa demanda que vocês trazem para mim das suas práticas clínicas. Então, adquira o seu curso, ele vai estar disponível logo logo. Eu agradeço a vocês pela participação, por terem baixado o e-book, por terem lido, né? Espero que tenham gostado e espero que todos esses 3 dias de workshop tenham sido muito produtivo para vocês, tenham agregado valor para a vida profissional de vocês e eu espero todo mundo lá no curso. O workshop concluído, todas as informações anotadinhas e agora o que eu tenho para falar para você é que o curso está prontinho para ser entregue, tá? Depois da finalização do workshop, depois que você registrou todas as informações, entendeu qual é o meu propósito, qual é a minha ideia, percebeu que são muitas as ferramentas que você vai ter disponível para utilizar, o grupo no Telegram, os grupos das reuniões que a gente vai fazer no Zoom toda semana, você vai trazer os casos clínicos dos seus pacientes para que a gente discuta, defina a conduta, tudo com a minha supervisão. Então, em todas essas atividades, você vai ter o tempo todo o contato comigo durante aquele período que eu comentei. E aí, esse investimento que você vai fazer, que eu vou falar agora, é um investimento que você vai ter para ficar neste curso durante todo esse período, com essa assistência, com esse monitoramento, né? Então, você vai ser minha mentorada a partir de agora. E o investimento que você vai fazer vai aparecer aqui na tela. Se você for observar, é um investimento profissional, que vai ser um grande diferencial na sua carreira, que vai abrir portas, que vai abrir oportunidades, que vai te fazer criar um senso crítico maior quanto profissional nutricionista, agora, nesse momento, início de sua carreira. Então, eu te espero no curso, eu quero uma turma, assim, linda, maravilhosa, para que eu possa iniciar esse meu projeto com o pé direito. E essa primeira turma, ela vai ter aquele bônus que eu falei, que é o Manual Ilustrado de Semiologia Nutricional, para você ter como um guia. Você pode baixar no computador, imprimir, ou deixar no computador e sempre consultar quando for necessário. É um bônus que eu vou estar dando para essa primeira turma, além de todo o material que já faz parte do curso, mas também esse bônus que é esse encarte colorido com todas as imagens de sinais e sintomas para que vocês possam consultar e saber quais são as alterações, quais são as deficiências nutricionais, qual seria a melhor conduta para corrigi-las, tá? Esse bônus é para essa primeira turma, porque ela para mim vai ser muitíssimo especial, é a que vai iniciar esse processo, a realização desse sonho, desse projeto
que eu já tenho há muitos anos. Então, espero todos, todas lá na minha primeira turma. Um grande beijo e muito obrigada pela atenção.